Mais uma vez, então, nós retornamos agora com o mercado do boi, né, e posteriormente o seu Pedro Arantes, agora aqui comigo, fará a análise de soja e milho. O mercado de boi seguiu praticamente estável, com alguns movimentos aí favoráveis das exportações, né, e durante a semana, e uma questão também no mercado interno, pelo recebimento do salário, né, então, contribuindo. As médias de Goiás para o boi e a vaca tiveram aí uma pequena variação de 0,5% e 0,3% de aumento, né, comparadas com a semana anterior. O valor ficou registrado em 136,71 por arroba do boi e 129,04 da vaca. Isso preços à vista e livres, né, de INSS. As escalas seguem alongadas, aí, né, contribuindo, lógico, a contribuição aí do gado ainda de confinamento. E São Paulo não foi diferente, também teve uma elevação de 0,3%, registrando aí uma média de 148,80 para a semana. O indicador BMF, Exalc Bovespa, esse teve uma redução de 0,6%. A arroba ficou aí a 148,42, que é o preço de ontem, né? Com relação aos ajustes diários, que são aqueles que finalizam o mercado futuro, novembro teve uma redução de 0,7% na média semanal, porém, dezembro, ainda aí pelas expectativas, né, de preços maiores, uma elevação de 0,8%, indo então para 151,10. O mercado atacadista permaneceu estável para alguns cortes, né, como o do dianteiro e do traseiro com osso, em 7,60 por quilo e 11,80 para o traseiro, né, por quilo. A alcatra teve uma redução aí de 22,28 para R$ 20, ou seja, R$ 2 praticamente de redução. Mas o colchão mole já teve uma elevação de 16,92 para 17,50. Então, valorizando um pouco mais aí as carnes menos nobres, né? Dando aí a entender que o consumidor, mesmo que ainda com essa condição, né, de recebimento de salário, ele ainda está buscando ainda uma carne um pouco mais em conta, né, para estar adquirindo. Com relação à oferta, assim, mesmo que a gente ainda tenha noções de que o mercado consumidor interno segue um pouco mais lento, né, por questões de desemprego, questão da economia, questão do dólar influenciando, a gente ainda tem a pressão maior, né, e o que está ajudando aí a manter o preço para o produtor, que ainda é a oferta restrita de animais, né, mesmo assim, a escala de confinamento ainda, as escalas ainda alongadas pelos confinamentos, mesmo assim a gente não tem visto uma pressão muito forte para baixar preço ao produtor, né? Aliado a isso aí, a gente tem as exportações, que essa semana deu uma balançadinha boa com relação da Arábia Saudita, né, que já demonstrou aí, voltou a questão do mercado, do Brasil, e tem a expectativa aí de estar comprando em torno de 50 mil toneladas, né, gerando aí 170 milhões de dólares para o país. Então, com essa abertura de mercado. Com relação à primeira semana de novembro, das exportações de carne in natura, já são 18% a mais em dólares, né, em valores arrecadados dessa comercialização, e 11% a mais com relação à quantidade vendida. O preço por tonelada se elevou também em 6,6%, registrando aí 4.408 por tonelada. E devido aí realmente essa demanda internacional, né, e que tem contribuído aí para a manutenção então dos preços do produtor nesses patamares. E o que deve permanecer aí por um tempinho ainda, né, de estabilidade a pequenas elevações, a não ser que tenha aí alguma
alguma demanda um pouco mais fragilizada no mercado interno, que é o principal consumidor, né, da nossa produção. Por hoje é só da parte de bovinos, agora o Sr. Pedro falará de soja e milho. Bom, o mercado tanto de milho como de soja continua aí, né, sendo influenciado ainda aí pelo câmbio. E nessa semana o câmbio aí está sendo aí, como diz nas reportagens, né, de olho na decisão do Banco Central dos Estados Unidos, que poderá elevar a taxa de juros agora em dezembro, mas assim, momentaneamente aí, de olho na possível mudança no Ministério da Fazenda aqui no Brasil. Então, esses dois fatores aí influenciaram um pouco o câmbio essa semana e fez com que, então, o dólar sofresse uma pequena variação e, com isso aí, também afetando um pouco o mercado mais interno. Né? No mercado externo, os Estados Unidos divulgou essa semana, na terça-feira, o novo relatório deles, onde fez um pequeno ajuste na safra americana, realmente concretizando aí uma super safra, podemos dizer assim, né? Aumentando de 105,8 para 108,3, em torno de quase 3 milhões de toneladas a produção americana. Isso aí afetando também o estoque final, e deve ter um aumento aí em torno de 5, no total, a nível mundial, de 5,2 milhões de toneladas. Esse fator fizeram com que Chicago tivesse uma pequena baixa, e então, com isso, os mercados, nessa semana, estiveram tanto no mercado externo como no mercado interno um pouco calmo. Ontem foi influenciado um pouco mais por uma compra mais acentuada da China, em torno de 300 mil toneladas, inclusive deu uma pequena sustentação de preço ontem em Chicago. Mas hoje abriu em baixa, então já caindo aí em torno de uns 5 pontos nessa manhã, situando aí em torno aí de 8,5 dólares por bushel. No mercado interno também, é claro, e inclusive com essa situação do câmbio que teve uma pequena, o real então desvalorizando um pouco mais, mas não ajudou muito o mercado não. Então também os negócios estão muito baixos em relação à semana anterior, o mercado tiveram um pouco mais calmo. Mas já estima-se aí um total de venda futura da soja em torno de uns 45% de fixação antecipada, contra um histórico em torno de 31%. Isso até é influenciado mais por aqueles dias anteriores, por mês anterior, em que o câmbio estava um valor mais alto, estimulou muito essa venda. E essa semana realmente comportou de uma maneira um pouco mais lenta. Nesse momento aí, a gente está tendo aí, nesses últimos dias, uma mudança de foco em termos de acompanhamento de mercado, de produção dos Estados Unidos para o Brasil. Estados Unidos praticamente encerrando a safra, já calcula aí 95%, 96% do litro, quer dizer, isso aí que levou esse ajuste aí da safra americana, com nível de produtividade melhor do que o que se vinha calculando. Então, passando aí de 53 para 53,5 para 54,7 sacos por hectare, foi o que levou esse ajuste. E agora o foco realmente é na safra sul-americana. As condições climáticas no sul bastante favoráveis, embora às vezes até com excesso de chuva, e na região centro-oeste, principalmente aqui pegando não só o centro-oeste, mas também parte de Minas, mas o norte de Minas, a região do Cerrado, né? O norte de Minas, Goiás e o Mato Piba está numa condição um pouco mais complicada. Então, já o Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul está indo bem, mas tem regiões aqui, até em próprio Goiás, como de Minas também, que já está indo 15 a 20 dias sem chuva e afetando o plantio. Tem alguns municípios praticamente ainda não plantaram. Não é uma região assim predominante, assim tão expressiva, mas de qualquer maneira já vai levantando algumas dúvidas aí em relação à próxima safra. Mas nada ainda ao ponto assim de dar sustentação de preço, porque no global provavelmente vai afetar muito pouco, porque numa safra aí em torno aí de 321 milhões de toneladas, essas regiões a produção não chega, se tiver alguma perda, e também não dá para avaliar ainda no momento, então não deve ter consequências mais acentuadas. No caso do milho, as exportações continuam firmes,
Todas as estatísticas estão sendo revistas aí para realmente em torno aí de 28, poder chegar até 29 milhões de toneladas. Isso é interessante, que nós já abordamos na semana anterior. Isso aí deixa o mercado interno um pouco mais enxuto e combinado com a redução, que não é muito grande, mas provavelmente em torno de 5% de plantio na primeira safra, e mais esse atraso de plantio, isso aí poderá ter um certo impacto aí, principalmente agora na virada do ano, onde o mercado realmente, chegando aos 28, 29 milhões, vai estar bastante enxuto e talvez dando uma sustentação melhor de preço. Na estimativa do USDA, eles também fizeram uma pequena alteração, não tão expressiva, mas no total, considerando já o que estimando anteriormente, a nível mundial nós podemos ter aí uma redução em torno de uns 34 milhões de toneladas, caindo de 1 bilhão e 8 milhões de toneladas para cerca de 974 milhões de toneladas. Então, tudo isso aí deixa o mercado de milho numa condição um pouco mais confortável do que o mercado de soja. Mas também nada assim de ter uma expectativa aí que possa ter uma explosão de preço, que de qualquer maneira em Chicago os preços também estão baixos, porque o estoque mundial, mesmo com essas alterações, ainda o estoque ainda é bastante expressivo e fica mais ainda internamente nessa situação cambial. Isso que a gente chama atenção para o produtor, porque o câmbio é muito previsível. Qualquer mudança política, qualquer decisão no Banco Central do mundo pode afetar esse câmbio. Então o produtor tem que ter muito cuidado aí para não tomar, às vezes, decisões aí, não assim imediata, mas só em relação ao câmbio, porque realmente a previsibilidade é muito grande. E não pode esquecer que o mercado mundial, tanto de soja como de milho, está bastante abastecido, está num nível bastante confortável, e que qualquer variação no câmbio aí, de maneira que o real possa, às vezes, valorizar, então os preços serão imediatamente repassados a níveis mais baixos. Essa é a posição que nós tínhamos para passar. Ficamos aqui à disposição para alguma pergunta. Bom, acho que com o adiantar da hora e a gente não tem nenhuma pergunta no momento, a gente vai encerrando por aqui, guardando vocês para a próxima edição do FAEG Senar Interage, né, com o próximo tema aí que ainda deve estar por vir. Bom, obrigada a todos e até a próxima.